Bom dia com Jesus. Damos boas-vindas a todos. Peço que ore por mim. Parece que eu amanheci cansado hoje, né? Diz que só há um remédio para essa canseira, mas eu não estou querendo tomá-lo, não. Nós vamos ler no livro de Atos, no primeiro capítulo. Porém, antes de ler, nós vamos orar mais uma vez, pedir a Deus graça e ajuda, né, do alto. Atos, capítulo 1. Cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco pela internet, aqueles que ainda ouvirão, que Deus possa conceder aquela bênção desejada. No livro de Atos, primeiro capítulo. Estava preparado, será? Então descansou. Vamos ler? Aliás, vamos orar. Grande Deus, como somos agradecidos ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia sobre nós. Quando nós mesmo reconhecemos que não temos nenhum mérito, nada fizemos por merecer, mas o Senhor previu isto antes da fundação do mundo. Portanto, para o Senhor não importa a maneira como viemos a este mundo. A verdade é que estamos aqui e ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra e cremos nela. E sabemos que tudo isso é por predestinação. Agora, se somos, ó Pai, se reconhecemos que fomos alcançados com essa graça soberana do Senhor, então ajude-nos a sermos mais gratos a Ti, sermos mais leal, mais fiel ao Senhor, porque disto provém a nossa salvação, disto provém o nosso arrebatamento. Se conosco nesta manhã, Pai, fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo tome o controle deste ambiente, desde aqui do púlpito até a porta, dando-nos, ó Pai, aquela unção do Teu Espírito Santo para falarmos e para ouvirmos. Nós te pedimos e desde já somos agradecidos por mais esta grande oportunidade, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler, começando com o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra e que teu Espírito Santo vivifique-a em cada coração. No nome de Jesus nós pedimos a ti. Amém. Assentai-vos. Eu tenho uma outra escritura aqui. E eu vou ler e vocês vão apenas ouvir. Quando me converti ao Evangelho, me converti a Jesus Cristo, como uma criança, né? Que estava apenas engatinhando ainda, dando os primeiros passos, eu gostava muito de ler essa escritura. Lá na igreja onde me converti, todo mundo lá é pregador. E vamos ouvir o fulano, o ciclano, né? Muito bem. Então, quando me dava oportunidade, eu gostava de estar preparado. Então, aqui no livro aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8 a seguir, está escrito: mas que diz? É uma pergunta. Que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Uma boa escritura para evangelizar, não é? Muito bom. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Mas nem todos obedecem o evangelho, porque, ou melhor, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Agora, vamos tomar para nós essa escritura do apóstolo São Paulo aos Romanos que acabamos de ler. No livro de Atos, no primeiro capítulo, onde fizemos a primeira leitura, Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, né? Que dele eles ouviram.
Então eles perguntaram para Jesus: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Porque a esperança era essa, que Jesus fosse o rei ali. E eles, então, como amigos, né, discípulos de Jesus, provavelmente esperavam ter uma partícula também, né? Não era política, não, viu? Mas uma esperança, né? Se ele reinar, nós vamos reinar juntamente com ele. Mas aí Jesus respondeu dizendo: olha, não vos pertence saber os tempos, a estação que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Deixa essa história de reinar para mais tarde, em outras palavras, não é agora. Muito bem. E disse para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Aliás, ele disse: João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a testemunha aqui na terra, para testificar, para anunciar as boas novas, não é? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas coisas. Quer uma coisa melhor do que dizer que somos salvos, não é? Que iremos para o céu viver uma eternidade e convidar as pessoas, não é? Então, amados, no verso 17 de aos Romanos 10, diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porém, nós, a igreja de Jesus Cristo, temos sido enviados. Olha, nós temos aprendido que os nossos pés são os pés dele aqui na terra. Nossas mãos são as mãos dele, de Jesus aqui na terra. Os nossos lábios, e assim sucessivamente. Porque a igreja é o corpo de Jesus. E ele é a cabeça deste corpo. Então ele não tem outros pés, ele não tem outras mãos, ele não tem outros lábios para falar, a não ser os nossos. Então eu quero dizer, devemos testificar, não se envergonhar do Evangelho. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Testifiquem. Quando você tiver uma oportunidade, olha, o crente pregador, ele sempre acha uma oportunidade. Testifique da mensagem. Testifique que Deus nos enviou o Elias, prometido lá em Malaquias 5, 6. Mas como é que isso? Leia lá, Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, você verá. Testifique. Nós vamos continuar na mensagem à rainha de Sabá e vamos ver o efeito daqueles que passavam, testificavam para ela. Você deveria estar lá na Palestina. Nós paramos aqui no parágrafo... Não. Paramos no parágrafo 29. No dia 29 passado. Vamos voltar um pouquinho aqui. Nós sabemos que essa mulher, essa rainha, ela era uma pagã.
e era chamada rainha do sul de Sabá. E morava aí onde seus pais moravam. E o profeta está dizendo que todos que passavam diziam para ela: você deveria estar em Jerusalém, na Palestina. Eles têm um grande Deus lá, veja, eles têm um grande Deus que os visitou com um grande dom, e muitos sinais e maravilhas estão acontecendo lá, por meio de um chamado Salomão, o qual eles edificaram como rei. Você deveria estar lá. Então o profeta continua dizendo: olha, sabem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Agora, como o mundo pode crer quando a igreja, ao invés de testificar das boas coisas, está condenando um e exaltando o outro, expulsando este e colocando este? Como eles podem crer? Entendem? Ele pergunta: como eles podem crer? Agora, nós, da mensagem, somos poucos em todos os lugares, em comparação com as denominações, principalmente as igrejas pentecostais, os pregadores de cura divina, eles reúnem milhares, e nós somos apenas um grupinho. Então, as pessoas, elas devem ouvir, pelo menos ser convidadas. Às vezes nós nos envergonhamos de convidar as pessoas para vir assistir um culto, porque chega aqui, eles não têm acomodação, não é? Mas você deve testificar, você deve convidá-los. Venha ouvir uma escola conosco, venha tomar conhecimento do que Deus está fazendo. E no dia de juízo, se ele não quiser, não obedecer, mas ele não vai dizer: estive lá com você muitas vezes, fizemos negócio e tudo mais, você nunca falou para mim. Eles terão algo para reclamar e apontar para nós. Porque, na verdade, amados, nós devemos testificar, não somente com a vida, mas testificar com palavras também, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem, então o profeta disse: mas não era assim naquela época, era diferente. Eles não estavam exaltando um e diminuindo o outro. Todos estavam testemunhando em uníssono. Meu Deus! Era uma coisa maravilhosa. E a pequena rainha começou a ouvir isso. Ora, ela não era da tribo de Israel. Ela era uma pagã gentia. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando você continua ouvindo tais coisas, ou melhor, ouvindo tais testemunhos, a curiosidade desperta. As pessoas começam a se perguntar: será que é assim? Foi assim, sem dúvida, que a pequena rainha começou a se sentir. E aos poucos, à medida que a fé crescia, ela disse: sabe, só há uma maneira de eu ter certeza disso, e irei e verei por mim mesmo. Amém. Eu quero ter a ousadia aqui de dizer aos irmãos denominacionais, os que creem na doutrina da Trindade, aqueles que creem e estão firmados no batismo,
nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, olha, meus amados, você deveria ter coragem para tomar a Bíblia e tomar conhecimento dessas coisas para ver se isso é assim ou não é. Porque se trata de vida eterna, se trata de céus, porque só há dois lugares, há o céu e o outro é o lugar oposto. Quando Deus está nos oferecendo a salvação em Jesus Cristo, quando Deus nos enviou um mensageiro para restaurar sua palavra e nos tirar do enredo, do engano religioso. Então eu os convido, olha, tenha cuidado. Lá em São Mateus capítulo 23, Jesus falou dos ais. Ai de vós, fariseus, hipócritas, e etc, e etc. E ele falou dos guias cegos, que fica na porta, não entra e não deixa os que desejam entrar. Ai de vós! E o fim está chegando aí. Então ela diz, sabe, só há uma maneira de eu ter certeza disso, e é, irei e verei por mim mesma. Essa é uma boa coisa. Não aceite o que outra pessoa disser. Vá, veja por si mesmo, convença-se. Sem dúvida, a pequena mulher tinha muito a enfrentar. Eu quero que você se coloque no lugar dela. Com certeza, sem dúvida, a pequena mulher tinha muito a enfrentar. E havia muitas coisas contra ela e contra a sua ida. A primeira coisa era contra a sua religião. Sua igreja não cooperaria naquela campanha. Ninguém ia dar força para ela, né? Dar a mão para ela ir para a Palestina, para tomar conhecimento do dom que Deus havia dado a Salomão. A igreja dela não ia cooperar de jeito nenhum. E às vezes muitos aí ficam, mas é o seguinte, a minha igreja não crê nisso, meu pastor não crê. Eles dizem que é falso. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia é a palavra e a palavra é Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não tenha medo de tomar a palavra de Deus como via de regra de sua fé. Então, irmão Branham disse, ela tinha muito o que enfrentar. Havia muitas coisas contra ela e contra a sua ida. A primeira coisa era contra a sua religião. Sua igreja não cooperaria naquela campanha. Mas não fazia diferença para ela. Ela queria descobrir. Ela queria ter certeza. Amém. Rapaz, tenha cuidado. Para de ir nessa igreja. Sabe o que acontece? Eles te dão uma lavagem cerebral e quando você vê, você caiu no laço. Eu ouvi muito isso, viu? Mas para de ouvir esse programa, rapaz. Tinha um irmão, um sergipano, uma família, nós já tinha 4 famílias que moravam conosco lá na fazenda. E esse irmão sergipano, um dia encontrou com a dona Diva que ia levando o almoço e o radinho de pendurar dentro de um embornal de pendurado do outro lado assim. Disse, Mandinha, o que a senhora vai levando aí? Aí eu vou levando o almoço e levando um radinho aqui para ouvir. Aí ele disse, não está sã não, viu?
Não está sã, não. Meu Deus. Então, uma coisa certa era que ela tinha uma longa jornada. Sair de lá dos confins da terra, a parte mais remota do mundo. Ela tinha uma longa jornada e ela era apenas uma mulher. Se fosse um homem, era mais fácil tomar uma decisão dessa, né? Mas ela era uma mulher. Irmão Branham destaca isso. E lembre-se, nos desertos, naqueles dias, os filhos de Ismael estavam lá fora e eles eram ladrões. E agora, a pequena mulher, algo dentro dela começou a se mover, tal que ela simplesmente precisava ir ver por si mesma. Amém. Algo começou a se mover dentro dela, no seu coração, e ela simplesmente tomou aquela decisão. Eu preciso ir ver por mim mesma. O irmão Branham disse, eu gosto disto. O apóstolo São Paulo recomendou, dizendo, examine tudo e retende o bem. Amém. Quando Filipe encontrou Natanael, e Natanael disse, agora poderia haver alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe era um grande evangelista, né? E ele tinha esse amigo, Natanael, que eu vou lá testificar para Natanael. Vou lá dizer para ele que nós encontramos o Cristo, né? Jesus de Nazaré. E chegou lá e disse, Natanael, nós encontramos Cristo, Messias, Jesus de Nazaré. Natanael falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não ficou teimando ou quê, só disse, ó, vem e vê. Venha e tire a dúvida por si mesmo. E aí imagino os dois, né, caminhando junto e tal. E quando chegaram perto de Jesus, antes de falar qualquer coisa, Jesus olhou para ele e disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael perguntou, de onde me conhece? Como é que o senhor sabe? Olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava orando lá debaixo daquela figueira. Amém. Foi o suficiente. É verdade. É o Messias. Pode vir algo bom de Nazaré, sim. Como que não? Pode vir algo bom dos Estados Unidos, sim. Como que não? Um irmão assembleano falou para mim, cuidado, rapaz, cuidado, os americanos são espertos, viu? Ai, que coisa boa. Então, veja, quando Filipe encontrou Natanael, Natanael disse, agora poderia haver alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe disse, venha e veja por si mesmo, venha e convença-se. E a pequena rainha pensou a mesma coisa. Quão melhor aquela rainha estava em seus pensamentos do que dezenas de milhares, sim, milhões, em Chicago, esta noite, está nos dizendo o profeta, aonde ele estava realizando grandes campanhas, e Deus estava operando, amém. O mesmo Deus que deu dom para Salomão, deu dons para a igreja, deu dom para o profeta desta era. Então ele disse, milhões em Chicago esta noite, em todos os jornais e tudo mais, esta reunião foi anunciada. E vocês conseguem ver o quanto esta nação está pronta para o julgamento?
Se Deus quiser, se minha voz melhorar um pouco, estarei pregando sobre Sputnik moderno em algumas noites. Sputnik foi o primeiro satélite artificial lançado ao espaço. Então eu tenho que tomar algo na noite seguinte, porque isso realmente te deixa em um lugar sombrio. Agora observem, mas ver as pessoas de hoje rejeitando a Cristo apenas por causa de denominações, porque estão mais satisfeitas em assistir televisão e coisas do tipo do que em ouvir o Evangelho. Seus corações não estão famintos, eles não se importam. Agora, eles não sabiam, melhor dizendo, eles não sariam em uma noite como esta. Muitos dos ricos dirigem limousines e Cadillac por aí e leem os anúncios e assim por diante. E enquanto dizem, o nosso pastor diz que isso é do demônio, e eles creem nisso. Meu Deus! Olha, na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lemos bem claro na Bíblia que quando Pilatos perguntou, qual dos dois quereis que eu vos solte? Porque era acostumado soltar um ladrão por ocasião da festa. Então Pilatos tinha direito de soltar um preso. Perguntou a ele, qual dos dois quereis que vos solte? A Jesus ou Barrabás? E eles gritaram unânimes, solte Barrabás. Pilatos perguntou, que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. Então, para rejeitar a verdade, eles estavam crendo numa mentira. Para rejeitar a Jesus Cristo, tiveram que receber um ladrão, um assassino comprovado. E hoje, para rejeitar a verdade, eles têm que crer numa mentira, ficam agarrados ali com a própria Bíblia na mão. Leia em espírito, orando, pedindo a Deus uma revelação, clamando por misericórdia, Atos 2,38, e vai e veja as referências, Atos capítulo 8, versos 14 a seguir, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, e procure ali, em Atos dos Apóstolos, alguém que foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você não vai encontrar. Por quê? Porque isso não é de Deus. Se fosse de Deus, estaria em sua palavra. É duro isso aí, é pesado, mas é a verdade. O povo precisa se despertar. Meu Deus. Então, irmão Branham dizendo que muitos daqueles ricos, em seus carrões, limousines, Cadillacs, andando para lá e para cá, vendo os anúncios na rua, porém, olha, tem um anúncio ali convidando para uma campanha, uma grande campanha e tal, mas olha, o nosso pastor diz que isso é do diabo, é do demônio. Não é de se admirar que eles se tornem 2 vezes mais filhos do inferno do que eram quando começaram. Misericórdia. Vamos dizer misericórdia. Não é de se admirar que eles se tornem 2 vezes mais filhos do inferno do que eram quando começaram. Certamente é verdade. Agora, esta pequena rainha, ela disse, eu irei e descobrirei.
Eu gosto disso, disse o nosso profeta. Agora, ela nunca foi ver um anjo. Sabe, as pessoas têm na cabeça hoje, aliás, as pessoas têm na cabeça até hoje que se Deus fosse fazer alguma coisa, teria que fazê-lo por meio de um anjo. Enviar um anjo do céu e deixá-lo fazer. Deus não envia anjos. Os homens são os servos de Deus. Deus prega o evangelho por meio de homens. Na verdade, eles são homens, não é? Mas são instrumentos nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não um anjo, um homem. Ele era tão humano e com os mesmos altos e baixos que eu e você. Deixa eu voltar aqui. Com os mesmos altos e baixos que você e eu temos. Tanto que passou despercebido pelas pessoas comuns, ou por todas as pessoas. Jesus era tão humano, tão homem, apenas um filho de carpinteiro, sem nenhuma educação do mundo que conhecemos. Pobre homem. De onde tirou esse conhecimento? Ele se perguntava. De onde ele tirou esse conhecimento? Ele deve ter usado um homem, e não, eles devem ter usado de um homem e não tem, e foca, e apanha, e leva, como faríamos hoje em dia, alguma gramática que não era polida, disse. De que escola ele veio? Onde ele aprendeu? Ele não é o filho do carpinteiro? Como Deus faz as coisas, né? Quando Jesus perguntou aos discípulos o que dizem os homens ser o filho do homem, eles estavam confusos. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias. É um dos profetas que ressuscitou e está entre nós. Eles sabiam que ele era o filho de José e Maria, né? Que eles pensavam. Como de fato, Maria não era mãe, ela foi apenas uma incubadora. José não era o pai, porque o pai de Jesus é o Espírito Santo. Ele era apenas um padrasto, não é? Um bom homem, um bom companheiro. Então, mas quando Jesus perguntou para os discípulos, e vocês que vivem comigo, estão trabalhando comigo, e viajando comigo, e pregando comigo, o que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Jesus o chamou de bem-aventurado, porque ele alcançou a revelação que veio do alto. Bem-aventurado és tu, Bajom, porque quem, ou Bajona, que quer dizer filho de Jonas, porque quem tu revelou não foi carne, não foi sangue, não foi sabedoria humana, não foi nenhuma escola de teologia, mas meu Pai que está no céu. E em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação que você alcançou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, como Deus faz as coisas, né? Irmão Brana diz, mas Deus reduz isso à humildade. E isso passa
despercebido pelas pessoas. Isso mesmo. Deus reduz isso à humildade, e isso passa despercebido pelas pessoas. Isso mesmo. É assim que ele sempre fez e continua fazendo. Ora, a rainha não ia ver um anjo, ela ia ver um homem a quem havia dado um dom, que estava realmente se provando verdadeiro, como ela ouviu, não é? As pessoas que testificaram para ela. Então ela teve que se preparar para ir. Ora, era uma longa viagem naquele deserto. Se você pudesse medir em seu mapa, levaria pelo menos 3 meses para ela fazer a viagem nas costas de um camelo. Bem, você diz, Chicago é um pouco grande demais para mim. Eu moro do lado norte, lá pelos lados da escola técnica, Line, e é inverno. Veja bem as pessoas dando desculpa. Chicago é uma cidade muito grande, eu moro lá do outro lado do norte, e é tempo de inverno, está muito frio, está chovendo. O profeta disse, se você trouxesse isso aqui para a minha igreja, eles dizem, não é? Se você trouxesse essa reunião aqui para a minha igreja, do outro lado da rua, provavelmente eu o visitaria uma vez. E você vai para o céu? A pergunta do profeta. E você vai para o céu? Ah, claro, sim, Senhor. Vai. Você ama o Senhor? As suas obras provam o que você faz. Pelo seu fruto as pessoas são conhecidas. Se algo é colocado em seu colo, e nem mesmo assim você aprecia, é algo pelo que você tem que lutar e sacrificar. Certamente é. E disso você obtém alegria. Amém. É bom servir a Deus, né? É bom ser crente. É bom fazer um sacrifício. E quando você sai de lá, aí você fica olhando assim para trás, mas aonde eu estava? O que é que eu estava fazendo? Parar de fumar, parar de beber, parar de jogar, parar com isso, parar com aquilo. Não é fácil fazer tamanho sacrifício desse. Mas quando você sai de lá e você então olha para trás, meu Deus, onde eu estava? O que estava eu fazendo? Misericórdia. Agora a pequena rainha tinha algo a enfrentar. Ela teve que cavalgar 3 meses pelo deserto. Não em uma carruagem com ar-condicionado, ou em um Cadillac, mas nas costas de um camelo, através de desertos quentes. Por quê? Deus estava falando ao seu coração. Amém. E ela estava determinada a ver se esse dom era verdadeiro ou não. Aí está. E ela passou 3 meses para descobrir onde aquilo estava. E as pessoas não conseguem ficar em uma reunião por 3 minutos para descobrir se é verdadeiro ou não. Essa é a diferença. Não é de se admirar que Jesus tenha dito,
se levantará nos últimos dias e condenará esta geração. Isto mesmo. Meu Deus. Eu convidei vocês para se colocar no lugar dela, né? Que coisa. E ela ia levando em sua bagagem muitas coisas valiosas. Se aqueles ladrões, aqueles ismaelitas descobrissem aquilo, mas Deus guarda. Deus estando no assunto, tudo sai bem. Aleluia. Por isso Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus. 3 meses de viagem, cavalgando no lombo de camelos. Meu Jesus. Três meses sobre um deserto quente. 3 minutos em um assento de película. Que diferença! Vem em um camelo ou em Cadillac. Vocês percebem a diferença? O que esta geração responderá no dia do juízo, quando a rainha de Sabá se levantar? Certamente, o que dirá a igreja que rejeitou o dom de Deus? Agora, quando aquele grupo de israelitas lá atrás aceitou algo que não era nem a metade do que é agora, o que dirá? Se pergunta. Meu Deus. Ainda bem que nós não vamos enfrentar o juízo, né? Nós estamos sendo julgados agora pela palavra de Deus. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entrará em condenação, quer dizer, não passará pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. Amém. Salomão não foi a lugar nenhum. Eles foram até Salomão. Eles estavam famintos, eles estavam sedentos, eles estavam crendo e Deus estava trabalhando. Hoje estamos fartos, alimentados e de nada precisamos, como dizemos. E a Bíblia diz, e não sabes que és pobre, miserável, desgraçado, cego e nu e não sabes. Esse é o espírito desta era. Rica sou e de nada tenho falta. Rica. Meu Deus. Essa é a parte ruim. Não sabes que é pobre, miserável, desgraçado, cego, nu e não sabes. Essa é a parte ruim, não saber que está nu. Se um homem estivesse nu na rua e cego e soubesse disso, ele tentaria se ajudar. Mas quando ele não sabe, essa é a parte lamentável. Então o homem não está mentalmente bem. E a igreja não está espiritualmente bem, ou não sabe disso. Jesus disse, se me conhecessem, conheceriam o meu dia. Agora, amados, como Deus conhece o fim desde o princípio, ele sabia que a igreja se encontraria nessa condição, nesse finalzinho de tempo. A gente vê em tudo a Bíblia se cumprindo. Meu Jesus. Observe, então ela tinha outra coisa em mente. Agora, eu não sei, eu nunca vi isso ainda. Como eu disse ontem à noite,
depois que você tiver visto a obra de Deus, e então Deus poderá puni-lo justamente porque você a rejeita. E ela nunca tinha visto a obra de Deus ainda, mas ela disse: se for verdadeira, vou apoiá-la com tudo o que tenho. Então ela carregou camelos com ouro e tudo mais, mirra, incenso. Se o dom fosse realmente verdade, ela iria apoiá-lo, isso mesmo. E se as dúvidas, ou melhor, se as dádivas de Deus são verdadeiras, você não precisa apoiá-la tanto financeiramente, mas você deve apoiá-las com louvores a Deus, com testemunho, levando pessoas a Cristo e fazendo algo para a glória de Deus. Não apenas o seu dinheiro ou algo assim, mas tudo que está em você, você deve apoiar a obra do Senhor. Amém. Pelo menos carregar uns folhetinhos, né? Hoje a gente vê cada mulher com uma bolsinha de pendurada, né? Coloca uns folhetinhos ali, quando tiver uma oportunidade. A senhora aceita? A senhora aceita, por favor? Pronto. Uma alma ganha para Jesus, sabe o valor que tem? Vale mais que o mundo inteiro. O profeta diz: uma alma ganha para Jesus é coisa que vale apenas, porque aí o seu nome estará envolto daquilo para a eternidade. Oh, que coisa boa! Ela carregou o camelo, e enquanto ela ia, lembre-se, com todo aquele ouro naqueles camelos, milhares e milhares de dólares em ouro e joias preciosas, mirra, incenso e perfumes cheirosos, que eram muito caros. E quando ela foi ver se era verdade, ela iria apoiá-lo. Agora veja que perigo ela teve que correr. Todos aqueles ladrões no deserto apenas esperando por ela. Mas Deus o chamou em seu coração. Não há nada no mundo para mantê-lo longe de Cristo. Mas se Deus o chamou em seu coração, não há nada no mundo para mantê-lo longe de Cristo. Todas as ameaças de que você será excomungado de sua igreja, todas as ameaças que eles o demitirão de seu trabalho, não há nada que nos separa ou nos impedirá de alcançar o nosso objetivo quando realmente em nosso coração acertamos o nosso objetivo. Acertamos o nosso objetivo, está certo? Que estamos indo com sinceridade para descobrir se Deus fez isso ou não. Amém. Daqui a pouco, a Igreja de Jesus Cristo provará para este mundo se isso é verdade ou não. Mas o que acontece é que depois que passa, as pessoas dizem assim: mas eu não vi assim, eu não percebi que era assim. Para mim a coisa era diferente. Vão chorar quando for tarde demais. Amados, vamos parar aqui, né? Nesse parágrafo 39. Mas se Deus o chamou em seu coração,
Não há nada no mundo para barrá-lo, para mantê-lo longe de Cristo. As ameaças não significam nada. A igreja vai te excomungar, seu patrão vai te demitir do trabalho. Isso não faz nenhuma diferença. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada, nada. Senhor Deus, ajude-nos a tomarmos algo desta lição para nós e colocá-lo em prática. Dá-nos, ó Deus, aquilo que nós temos necessidade. O Senhor sabe o que realmente cada um dos teus filhos necessitam. Dá-nos mais da tua graça, dá-nos mais amor pelas almas perdidas. Deus, será tão triste naquele dia, quando o Senhor vir e arrebatar a sua igreja. Será tão triste para aqueles que serão deixados atrás. E nós, Senhor, jamais deveríamos chegar lá com as mãos vazias, sem ter nada o que apresentar para o Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos, precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém.